se eu te disser que existe um livro que acusa a psicanálise a reduzir o inconsciente a um teatro familiar? Um livro que diz que o desejo não funciona como falta, mas como máquina de produção. Esse livro é O Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari. E hoje eu quero te explicar tudo sobre a proposta dessa obra. E o título do livro já causa uma estranheza na gente. O título, O Anti-Édipo, né? Capitalismo e esquizofrenia. O que eles estão querendo com essa obra? O que estão querendo aqui com esse livro? Mas a proposta desse livro não é fazer uma metáfora estranha, uma relação assim entre economia e psicopatologia. Não tem nada disso. Eles vão buscar algo muito mais complexo, muito mais minucioso com essa obra. E eles tentam repensar completamente o que é o desejo, o que é inconsciente, como que essas coisas acontecem e se fazem na sociedade, no campo social, de uma forma completamente diferente do que as pessoas, os pesquisadores, autores estavam discutindo naquela época. Esse livro foi publicado em 1972 e foi escrito por duas pessoas, por dois autores, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Na época foi um burburinho danado por conta do que estava mais sendo dito, mais sendo estudado nesse período, que era a psicanálise lacaniana. Lacan estava ali trabalhando, fazendo seus seminários. Inclusive, o Félix Guattari, ele era aluno e analisando do Lacan. E ele se junta com Deleuze, que era filósofo, para escrever essa obra e outras obras que eles escrevem juntos também após essa. Essa edição que eu tenho não é a edição do Brasil. Eu não sei quanto que eu comprei. Eu acho que está em 2013. Eu coloquei assim, ó, esse livro é fissura. Realmente. Ele quebra com muita coisa, desconstrói muita coisa. Eu comprei em 2013, entrei na faculdade de psicologia em 2010. Então, 3 anos depois eu já estava estudando, né, o esquizoanálise, querendo saber mais sobre. Aí eu acabei comprando essa edição, que ela é uma edição de português de Portugal. Aí eu não sei por que, eu não lembro onde eu comprei, mas essa não é a edição brasileira, ela é antiga até. Bom, continuando. E é por isso que esse livro se tornou uma das obras mais impactantes da filosofia e da teoria crítica do século XX. Como eu havia dito, esse livro foi escrito em 4 mãos, né? Escrito por Gilles Deleuze e Félix Guattari. Deleuze é filósofo, foi um filósofo super importante da época dentro ali do campo da filosofia da diferença. Ele era professor na Universidade da França. E Guattari, psicanalista e muito ativista político, assim como o Deleuze também, e eles se juntam para escrever essa obra impactante na época e até hoje. Então, Guattari trabalhava numa instituição muito à frente do seu tempo, uma instituição psiquiátrica que ia contra os moldes da psiquiatria naquela época, uma instituição inovadora, vamos dizer assim, que se chamava Laborde, onde ali foi inaugurado a psicologia institucional. Ele trabalhava muito com pacientes psicóticos também ali. Como eu falei, o Guattari tinha uma formação ali na psicanálise com Lacan, nos estudos de Lacan, e um ativismo, né, uma militância muito forte da esquerda. Então, naquele momento, eles se reúnem, né, Deleuze e Guattari, em prol de um questionamento, de uma inquietação. Como pensar, ao mesmo tempo, psiquiatria e política, inconsciente e campo social, sem reduzir uma coisa a outra? Eles queriam produzir um discurso que fosse, ao mesmo tempo, político e clínico. E aí nasce a esquizoanálise. E antes de continuar com esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se você gosta desse conteúdo sobre esquizoanálise, literatura, clínica, sobre livros, estudo, filosofia, se interessa por esses assuntos e está gostando dos meus conteúdos por aqui, eu vou te pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal,
que é muito importante para mim. Você me ajuda muito fazendo isso, porque esse canal ele tá começando agora, engatinhando, e essas coisas poucas que vocês fazem aí fazem muita diferença por aqui. Então, vou te pedir essas 2 coisas, que você curta e se inscreva no canal. É isso. Continuando então com a conversa sobre o antiético. Então, gente, uma das grandes críticas mais importantes que tem nesse livro é que Deleuze e Guattari vão fazer um questionamento diretamente à psicanálise, questionando por que essa tende a reduzir o inconsciente a um teatro familiar, a toda essa questão ali do complexo de Édipo. Esse teatro familiar, né? Pai, mãe, filho, tudo isso eles vão ficar questionando por que que a psicanálise quer explicar o inconsciente, quer entender o inconsciente a partir desse complexo de Édipo. Para eles não faz muito sentido isso. Segundo eles, o Freud, Sigmund Freud, né, o criador ali da psicanálise, ele faz uma descoberta muito importante, que ele inaugura ali o desejo, essa noção de desejo, um desejo produtivo, um desejo que é fruição. Só que, ao mesmo tempo que inaugura esse desejo, que produz, que é fruição, ele acaba rebatendo esse desejo, colocando esse desejo, interpretando dentro dessa representação familiar, desse teatro familiar. Ou seja, o desejo ele fica ali constantemente sendo reinterpretado nessa cena familiar. E aí, para Deleuze e Guattari, isso acaba criando uma espécie de teatro do inconsciente. Inclusive, tem um capítulo que eles falam muito sobre isso, vou até mostrar para vocês aqui, que se chama Psicanálise e Familiarismo, a Sagrada Família. É um capítulo muito bom, muito interessante, que eles vão falar só sobre isso. E aí eu vou ler o trechinho do início para vocês terem a noção aqui do que eles estão propondo. O Édipo é, em sentido restrito, a figura do triângulo papai, mamãe, filho, a constelação familiar em pessoa. Mas a psicanálise, ao fazer dele o seu dogma, não desconhece a existência de relações ditas pré-edipianas na criança, exo-edipianas no psicótico, para-edipianas em outros povos. A função do Édipo, como dogma ou complexo nuclear, é inseparável de uma forçação, eles colocam aqui de uma forçação de barra, através do qual o teórico da psicanálise chega à concepção de um Édipo generalizado. Então, esse é o primeiro parágrafo, o primeiro texto assim, que eles colocam nesse capítulo, que já é bem impactante, bem interessante. Então, eles vão dizer que a psicanálise acaba substituindo as verdadeiras forças do inconsciente por essa encenação, por essa representação desse drama familiar. E aí, em vez de máquinas desejantes, acaba tendo essas representações ali na psicanálise, né, que a gente conhece como id, ego, superego. E aí, o que eles vão propor? Eles vão dizer que inconsciente não é teatro, que inconsciente é máquina, que o inconsciente funciona como máquina. E antes de mais nada, eu posso te dizer que essa coisa que eles chamam de máquina não é uma máquina mecânica ou uma máquina técnica, algo que a gente acaba representando, né? Uma coisa industrial. Não é sobre isso. Ele diz que inconsciente é máquina porque o inconsciente ele se reorganiza, se agencia com diferentes máquinas que são que constituem formas e máquinas que não constituem formas afetivas, subjetivas, de pensamentos, de ideias, de coisas, de relações, de corporais, tudo isso que eles vão chamar de máquina. Vou ler um trecho aqui do primeiro capítulo, que se chama As Máquinas Desejantes, para vocês terem uma ideia do que eles estão propondo. Isso funciona por toda parte. Esse isto que eles repetem aqui, eles estão relacionando com o desejo, é o desejo. Isto funciona por toda parte, umas vezes sem parar, outras descontinuamente. Isso respira, isso
isso aquece, isso come, isso caga, isso fode. Mais que asneira ter dito ou isso. O que há por toda parte são máquinas, e sem qualquer metáfora, máquinas de máquinas, com as suas ligações e conexões. Uma máquina órgão está ligada a uma máquina origem, uma emite fluxo e a outra corta. Então, eles estão falando basicamente que inconsciente é máquina, porque produz fluxos, produz corte, produz conexões, diferentes ligações, e essa é a proposta que eles fazem em contraposição a essa ideia que estava sendo super divulgada, super afirmada, que o desejo, que o inconsciente estão ali vinculados a uma trama familiar, a esse teatro familiar que eles estão falando do complexo de Édipo e dessa ideia da psicanálise. Então, para Deleuze e Guattari, o inconsciente é uma maquinaria, é uma maquinaria que produz. Eles falam algo interessante nesse sentido, né? Uma análise, tudo não para de zumbir, de ranger, de produzir. Ou seja, desejo para eles não é falta, é produção. Por isso eles vão falar das máquinas desejantes. Essas máquinas produzem fluxos, intensidades, conexões, processos, agenciamento. E aí, pensando nesse prisma, pensando por essa ótica, inconsciente, desejo, para eles não faz mais sentido você perguntar o que isso quer dizer, mas substitui essa pergunta por como isso funciona, como isso se conecta, como que essa maquinaria se faz, como que se dão as conexões nessa máquina. E aí também entra aquela pergunta inicial, que até coloquei aqui na thumb, não sei se vocês perceberam na imagem do vídeo, que diz respeito ao título, né? Capitalismo e esquizofrenia. Mas afinal, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que eles colocaram esse tipo? Do antiédipo, acho que a gente já entendeu o porquê, né? Essa crítica à psicanálise, a representar o inconsciente dentro dessa trama familiar. E aí, capitalismo e esquizofrenia, por que eles fazem essa conexão? Segundo Deleuze e Guattari, o sistema capitalista é um sistema que funciona o tempo inteiro descodificando e desterritorializando fluxos. Ele dissolve códigos sociais antigos e rompe com estruturas tradicionais. E, nesse sentido, produz fluxos cada vez mais livres, que vão caminhando para um certo limite. E esse limite é o que eles chamam de limite esquizofrênico, que não tem nada a ver com a esquizofrenia de hospital, que eles vão falar, né? Com essa da pessoa diagnosticada com esquizofrenia. Não tem a ver com isso. Tem a ver com um movimento esquizofrênico, com fluxo esquizofrênico. A questão central aqui é entender que o sistema capitalista produz uma enorme carga esquizofrênica de descodificação. E ao mesmo tempo que o capitalismo produz a abertura para esses fluxos, ele também precisa o tempo inteiro reprimir e reorganizar esses mesmos fluxos. E aí, como eu estava dizendo para vocês, é muito importante fazer essa diferenciação, que eles inclusive fazem nesse livro, num capítulo, que há esse esquizofrênico clínico de hospital, esse sujeito, essa pessoa que foi diagnosticada, que tem esse sofrimento psíquico, e outra coisa diferente disso é esses processos esquizofrênicos que acontecem nesse sistema capitalista. E esses processos esquizofrênicos, eles dizem respeito a uma dinâmica de fluxos e intensidades e descodificações. Já a esquizofrenia clínica, aquele esquizofrênico de hospital, diz mais sobre um desmoronamento subjetivo. Não tem nada a ver aqui que eles estão, sei lá, romantizando essa esquizofrenia, não tem nada a ver com isso. O que eles estão tentando entender é como que esse sistema capitalista, o seu modo de funcionamento, que é esse modo de descodificação desenfreada, e ao mesmo tempo a repressão e a sua recodificação desses fluxos o tempo inteiro, no seu limite,
como que isso está conectado à produção desejante e como que o inconsciente é produzido nesse campo. Tem um capítulo que se chama Selvagens, Bárbaros, Civilizados, que eles vão falar que essa produção desejante inconsciente, ela acontece em diferentes povos, de diferentes maneiras. E aí eles estão explicando como que isso acontece em outros povos, em outras formas de organização social, e como que isso se dá, né, especificamente no sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista do momento. Eles vão dizer o seguinte, ó: o capitalismo é, como veremos, a única máquina social que se construiu sobre fluxos descodificados, substituindo os códigos intrínsecos por uma axiomática das quantidades abstratas em forma de moeda. Portanto, o capitalismo libera os fluxos do desejo, mas nas condições sociais que definem o seu limite e a possibilidade da sua própria dissolução, de modo que contraria constantemente, com todas as suas desesperadas forças, o movimento que o impele para esse limite. Um outro ponto importante nesse livro do Antiédipo é a relação que eles fazem entre política e desejo. E eles vão dizer uma coisa muito interessante, que no campo social existem dois tipos de investimento. O investimento pré-inconsciente de interesses e o investimento inconsciente de desejo. E o que eles estão dizendo com isso, né? Eles vão dizer que uma pessoa, ela pode muito bem defender causas revolucionárias, causas super importantes e com esse teor revolucionário, né, militante, mas inconscientemente essa pessoa na micropolítica da coisa, né, dentro desse processo ali desejante, dessa maquinaria desejante, essa pessoa também pode ser completamente fascista, completamente reacionária. Por isso eles vão afirmar, que é uma coisa que eu concordo muito, um dos motivos que me fizeram me encantar tanto com a esquizoanálise e escolher essa teoria para andar comigo, né, ao longo da minha formação e da minha carreira, do meu trabalho. Eles vão dizer que não tem como a gente fazer uma transformação social a nível macro, uma transformação política a nível, né, dessa macropolítica, se a gente não constrói, se a gente não faz essa transformação micro, nessa maquinaria desejante. Não tem como fazer uma coisa e deixar a outra de lado. As duas precisam vir juntas, precisam caminhar juntas. E é o que eles vão chamar de revolução molecular. Então, a gente pode dizer que o Antiédipo, ele trabalha duas grandes questões. A primeira, uma crítica ao Édipo e a forma como a psicanálise reduziu o inconsciente ao campo familiar. Segundo, uma tentativa de entender o capitalismo e seus efeitos na produção de subjetividade. Por exemplo, o delírio, para eles, não é algo familiar, digamos assim, não é algo que tem a ver com as relações familiares da pessoa, que se explique dentro desse mundinho nuclear ali familiar. O delírio, para eles, é histórico, é mundial, diz de uma história de um povo. Não tem a ver com essa coisa mais nuclear, né, da família. Eles vão dizer, as pessoas deliram o campo social. Eu sempre falo, né, que o Antiédipo é um livro, ao mesmo tempo que é fascinante, que chama a sua atenção, que ele, além do título ser algo chamativo, já começa também de forma muito impactante. Ele também é muito desafiador, não é um livro fácil. A gente precisa ler, reler, pegar livros de apoio para entender. Não é uma leitura fácil. É algo que você, às vezes, vai lendo e vai pensar assim, nossa, faz muito sentido isso daqui para mim, mas ao mesmo tempo não entendi nada, sabe? Eu tenho essa sensação, às vezes, assim, estudando esse texto. Então, é um livro para a gente carregar para a vida toda. Se você se interessa por filosofia, por esquizoanálise, psicologia também, é um livro que que eu estou sempre voltando, que eu estou sempre lendo alguma coisa, aprendendo uma coisa nova, voltando em algum conceito.
E vocês podem ver que ele está bem antigo, né? Ele me acompanhou por toda a minha graduação e vai me acompanhar aí já para muito tempo ainda. Recomendo vivamente que você adquira, tenha esse livro com você. E bom, se você tem interesse em estudar esquizoanálise e tá um pouco receosa ou receoso de começar pelo antiédipo ou quer algum material de apoio, algum estudo de apoio para começar a aprender esquizoanálise, você tem interesse, eu tenho um curso de introdução à esquizoanálise que se chama Esquizocurso. Esse curso ele já foi feito, já tem um tempo, alguns aninhos aí de nascimento. É um curso que eu gosto muito, que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação mesmo, que eu fui ali juntando todos os conceitos que eu considero extremamente importantes no campo da esquizoanálise, explico ali por como que a esquizoanálise surgiu, os principais conceitos, como que ela se conecta ali no campo da psicologia, como que a gente pode trabalhar com as ferramentas da esquizoanálise. Você não precisa ser só psicólogo para poder fazer esse curso, você pode estar em outras áreas de atuação e também fazer esse curso de introdução à esquizoanálise, que ele é um curso bem aberto, assim, eu tento trazer a teoria de uma forma simples, de uma forma didática, tem material de apoio, tem livros, tem, como é que fala? Uma curadoria de textos para vocês estudarem, né, com textos complementares ao que eu trago ali no curso. Então, se você se interessa, eu te convido a conhecer o meu curso de introdução à esquizoanálise, o Esquizocurso. Eu vou deixar o link para você conhecer o curso aqui embaixo na descrição do vídeo e fica aí o convite. Se você tem interesse em adquirir esse livro, tem interesse de comprar esse livro, eu vou deixar o link também aqui embaixo, o link de compra. Você comprando pelo meu link, você me ajuda, você não paga nada mais por isso, mas você me ajuda porque eu recebo uma pequena comissão de compra. Você me ajuda também, apoia o canal aqui a continuar acontecendo. Então, eu vou deixar o link de compra desse livro aqui na descrição também. E agora, para finalizar, eu queria saber de você. Você já leu esse livro? Já teve curiosidade? Já ouviu falar desse livro? É uma coisa completamente nova para você? Me conta um pouco da experiência que você teve lendo, como que foi para você, ou como que é, se você está lendo nesse momento, para algum trabalho da faculdade, ou estudando por conta própria. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso por hoje, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho.